Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Dr. Lucas, o médico, capítulo 18, o versículo Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos repetir nessa introdução, só para lembrarmos do que falamos na terça-feira passada, e vamos entrar na mensagem de hoje. Lucas 18, do 1 ao versos 8, é a parábola da viúva persistente. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Diga, o dever. Não é facultativo. Cristão que não ora chama de qualquer coisa menos de cristão, tá bom? Cristão que não ora chame de qualquer coisa menos de cristão. Pelo dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor Jesus, a semente que eu a considero sendo a tua palavra, e eu estou nesta hora como um semeador que sai a lançar sementes, e espero, que estas sementes não seja pisada, não caia no meio do caminho, não caia no terreno rochoso, que os pássaros não venham comer, que o sol não a queime, mas que ela encontre a terra que é boa, e para que produza frutos 30, 60 e a 100 por um de cada semente que será plantada na mente e no coração do teu povo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne aqui neste bairro de Olinda, na cidade do Rio de Janeiro, no município de Nilópolis, aqui na rua Roberto da Silveira, número 10, com Craveiro Lopes, número 4. Esta rua fica beirando a linha do trem entre a estação de Anchieta e a estação de Olinda. Fica na divisão entre o Rio de Janeiro e o município de Nilópolis. Te aguardamos no próximo encontro e deixamos o nosso telefone, o número 98602-2369, 98602-2369. O tema é: o que Jesus falou sobre a oração? É a segunda parte.
Jesus enfatizou a perseverança na oração como uma demonstração de confiança na bondade de Deus. Todos que oram, todos dependem. A nossa oração quer dizer a nossa dependência de Deus. E esta parábola aqui é uma parábola muito interessante, que diz que é um juiz, uma viúva, insistia diante de um juiz injusto para que ele fizesse justiça. Como pode um juiz que é injusto fazer justiça? Mesmo sem temer a Deus ou respeitar a qualquer homem, ele mesmo falou, o juiz acabou atendendo apenas por causa da sua insistência. Se o juiz mau atende a quem insiste, quanto mais Deus, que é justo e bom, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Claro que nós não temos condição de ficar ajoelhado ou sentado ou andando para lá e para cá o dia inteiro falando com Deus, orando. Claro que nem Jesus fazia isto. Jesus orou bastante, orou muito. Jesus foi o exemplo de oração. Eu não vou falar sobre essa parábola da viúva, porque na terça-feira, você que esteve aqui, você sabe que nós nos comunicamos sobre isso. Queria só deixar a vocês que a oração, se Deus que nós servimos é justo, aquele juiz era injusto e iníquo, com a perseverança dessa mulher, ele atendeu o seu pedido, quanto mais o nosso Senhor, que é justo e nos ama poderosamente. Jesus não só falou sobre oração, ele foi um exemplo de oração. Jesus tinha hábitos, ele colocava a oração como parte da vida dele, e ele era Deus, quem sabe disso? Vejamos, Marcos capítulo 1, vamos ver aqui, hoje nós vamos falar sobre Jesus como exemplo de oração. Marcos capítulo 1, versos 35 ao versos 37, diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 37, está ali, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi pescar, não, saiu, foi trabalhar, saiu para pegar o metrô, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Se você perceber, as orações de Jesus, as orações de Paulo, eram orações recolhidas. O que é uma oração? Orações recolhidas. Eles buscavam solidão para falar com Deus. Era raro a igreja se reunir para falar com Deus, que existem dois tipos de falar com Deus. Tem o tipo de você conversar com Ele em oração, para ter intimidade com Ele, e em congregação nós usamos para pedir socorro por pessoas, nós usamos em congregação para clamar pela nossa família, pela nossa vida, mas por pessoas também em congregação. Mas a oração mais eficaz é aquela que você ora, você e Deus, não tem plateia, não tem câmera, não tem fotografia, não tem orando e com o celular assim, oh meu Deus, mostrando para os outros, não tem isto. Isto é falsidade, isto é uma demonstração de carnalidade. Então, por que Jesus orava, né? Porque está aqui no 35, tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Se já existiu alguém que
que andou por este planeta Terra, que não precisava de orar, este alguém era Jesus. Não precisava de orar. Existiu também alguém cuja vida foi marcada pela oração, este também foi Jesus. Ele não precisava de fazer o que ele fazia. E por que ele fazia? Geralmente eu quero acreditar que ele fazia porque ele queria nos deixar um exemplo. Presta atenção aqui. Ele queria nos deixar um exemplo. Exemplo. Então, já que ele era o Filho de Deus, estava como Filho de Deus, ele buscava a Deus, trazia comunhão com Deus. Jesus nunca fez nada, irmão. Escuta, irmão. Nós vamos parar de fazer besteira, de fazer negócios errados, de ter amizades erradas, de receber pessoas erradas dentro da congregação, para assumir cargos, para assumir postos, só porque está precisando. Jesus nunca fez nada sem antes falar com Deus. Vou lhe mostrar. Jesus orou muitas outras vezes que não foram escritos neste livro. Neste livro, digo, na Bíblia. Nem os milagres que ele fez também, outros milhares de milagres, também não foram escritos neste livro. Olha só o exemplo de Jesus. Você sabe que Jesus se batizou para cumprir a lei, porque ele veio no cumprimento da lei. Lá em Lucas 3, versos 21, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 3, o versos 21, ele disse assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Aí diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então diz que no dia do batismo dele, ele fez o quê? Vamos, igreja, ele orou. Ele orou. Então ele não tinha um culto de oração. Ele não tinha um culto de grupo de oração. Ele tinha um tempo com o Pai. Ele buscava se fortalecer no Pai. Segundo, antes de um dia cheio de atividades, lá em Marcos, nós acabamos de ler aqui, Marcos capítulo 1, versos 35 agora ao 39, antes de um dia cheio de atividades, ele tinha muitas atividades para fazer, mas antes das atividades dele, o que ele fazia? Ele orava. Marcos, deixa eu ler aqui junto aqui, 1, 35 ao 39, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto, ali orava. Procurava-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então, antes dele fazer tudo isto, o que ele fazia? Orava. A gente faz tudo, aí quando não dá certo tudo que a gente faz o quê? Ora. Antes de fazermos o tudo, tem que orar primeiro. Irmão, aproveite que o ano está começando agora. Faça certo. Pare de fazer errado. Pare de falar: vou colocar esse negócio aqui, vou montar esse comércio. Já orou?
me relacionar com essa pessoa, ele não é da igreja não, mas é um bom menino. Já orou? Aí eu vou buscar uma sociedade com alguém, sabe, que não é crente não, mas já orou? Eu vou comprar uma casa no financiamento, já orou? Eu vou comprar um carro no financiamento, já orou? Eu vou mudar de casa, eu vou alugar uma casa, eu vou fazer qualquer coisa, já orou? Que Jesus, sendo Deus, não precisava fazer isso, mas Ele fez. Se já existiu alguém que andou por este planeta, que não precisava de orar, este alguém foi Jesus. Não bastante, se existiu alguém cuja vida foi marcada pela oração, este também foi Jesus. Jesus orava sempre. Os livros históricos registram muitos relatos de Jesus orando. Sem dúvida, Jesus orou muitas outras vezes que não foram testemunhadas por esses escritos desses livros históricos. Então você leu comigo que Jesus orou no seu batismo. Jesus orou quando ele, antes das atividades, antes de você pegar o trem, antes de você pegar o metrô, antes de você subir naquela escada para pintar, antes de você entrar daquele carro para mexer, antes, faça o quê? Ora, antes de você tomar o remédio que o médico passou, já orou? Você vai buscar um trabalho, antes de você ir lá atrás do emprego, uma porta nova, já orou? Então o que a gente faz? A gente faz as coisas e depois, quando não dá certo, a gente faz o quê? Vem para a oração. Se você orar antes, você nunca vai precisar vir para nenhuma reunião de oração. Você entende? Para ficar pedindo. Pode vir, claro, para te orar pelas pessoas, orar pelo país, orar pela comunidade, orar pelos bairros, orar pela cidade, orar pela justiça que há nessa nação. Então, terceiro, no fim de um dia cheio de trabalho, Lucas capítulo 5, versos 15 e verso 16. Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. As grandes multidões afluíam para os ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os lugares aonde não tinha câmeras, aonde não tinha Facebook, YouTube, Instagram, filmando, ou estou aqui no monte orando pela pedra, orando pelos papéis aqui. Isso é falsidade. Isto não alcança o coração de Deus, alcança os corações dos bobos, das pessoas que não têm uma ligação com o céu, daquelas pessoas que fazem as coisas e quando não dá certo, corre para a oração. Senhor, estou me enchendo de açúcar. Aí vai com a glicose, vai lá para cima, fica cego, aí corre para dentro das igrejas para voltar a enxergar. Tem que falar: Senhor, estou cuidando bem do meu corpo, me ajuda, Senhor, a ser obediente aos doutores da vida. Os caras estudaram para nos orientar. Médicos são agentes de Deus para nos manter saudáveis. Você sabia disso? Quarto ponto: antes de tomar uma decisão maior, tal como a escolha dos discípulos. Lucas capítulo 6, versos 12 e versos 13. Eu estou falando do nosso mestre, hein? Se ele é o nosso mestre, você lembra daquela brincadeira que dizia: tudo que o seu mestre mandar, se não fizer, mestre Jesus que está ensinando. Vamos lá. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
Ali ele estava buscando. Quando você ora a Deus, olha, orar a Deus e orar para Deus. Orar a Deus é você buscar ser íntimo de Deus. Você vai ouvir coisas que ninguém ouve, porque Deus fala. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que têm tempo. Eu não tenho tempo, sabe? Eu não tenho tempo. Vai ficar sem ouvir e vai ficar fazendo um monte de besteira e vai ficar sofrendo, vai viver 50, 70 anos apanhando nessa cidade. Vai fazer o quê? Eu que não vou impedir ninguém de apanhar. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Pastor, mas pode orar no monte? Você não pode buscar o Espírito Santo no monte. Você pode orar em qualquer lugar. Eu nunca disse que é proibido orar no monte. Eu sempre digo que é proibido você ir para um lugar para buscar o que você já tem. Se você já tem o Espírito Santo, você não pode ir em lugar nenhum, em nenhum culto. O culto da busca do Espírito Santo, não existe isso. Você tem ele? Então você não ora para buscar o Espírito Santo, você ora para ter intimidade com Deus. Ele fala dentro da nossa mente, irmão. Às vezes você vai tomar uma decisão totalmente que vai destruir a tua vida, com às vezes um relacionamento, um casamento. Tem gente que casou mal, porque casou e depois orou. Hoje fica orando para fica orando para o marido morrer e para a mulher morrer, e Deus não vai matar nenhum, vai aturar, agora vai viver até os dentes cair de novo, vai viver, porque não orou antes de fazer, agora geme. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Para que ele passou a noite orando a Deus? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Acabou o 13. Aos quais deu-lhe também o nome de apóstolos. Então Jesus, sendo Deus, que não precisava desse momento, ele tinha momentos com Deus, intimidade com Deus, para fazer escolhas. Oh, que homem bonito, meu Deus, que mulher bonita, meu Deus, estou louco. Já orou? Não precisa, é de Deus, está na cara que é de Deus, nem ora, porque sabe que não é de Deus, que se orar, Deus vai falar, cai fora, chuta que é macumba, sai de reta. As pessoas não escutam. Por isso você vê gente gemendo, chorando, reclamando, mesma coisa. Olha lá, Jesus deu exemplo para escolher discípulo. Ele fez o quê? Orou. Para escolher casamento não se ora, para escolher lugar para comprar uma casa. Tem gente que compra a casa, depois não consegue pagar e devolve a casa. Por quê? Porque comprou primeiro antes de orar. Se você orar em relação a alguma coisa, Deus vai falar dentro do teu coração, sim, ou vai falar não, e você vai saber que ele falou, sabe por quê? Porque você orou a ele. Você não está orando a Maomé, a Buda, a Cafuço, você está orando ao Deus que responde. Diga, o teu Deus responde. Diga, o meu Deus responde. Ele responde. Você lembra do Elias? O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E Deus fez o que para o Elias? Respondeu com fogo. Então Deus responde. Diga, irmão, Deus responde, irmão. Deus responde. Então ali, ó, ele orou no seu batismo, ele orou antes das suas atividades, orou no fim de um dia cheio de trabalho, orou quando tomou a decisão de escolher 12, e em suas poucas últimas horas com seus discípulos. Ponto 6. Durante o tempo da sua mais severa provação no Getsemane. Lucas 22, Mateus, Marcos, Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 ao 46.
E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Você é tentado, eu sou tentado. Ele falou: ore, não é para você não ser tentado, ore para você não cair na tentação, porque tentados, todos nós somos tentados, todos os dias há tentações, mas se você ora, olha aqui, olha o que ele falou: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então é assim que a gente tem que orar. Está passando por uma luta, por um problema de saúde, problema financeiro, um problema familiar, problema no casamento, problema com o filho, problema com o vizinho, com o que tiver, você fala: Deus, se possível, aparta de mim essa situação, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Se não se apartar, porque Deus está trabalhando no nosso coração por causa daquela situação. Deus está trabalhando na nossa vida através daquela situação. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, fazia o quê? Então a gente, quando está em agonia, não fica reclamando, irmão. Nós liga para todo mundo, nós manda WhatsApp para todo mundo, o negócio está bravo, está ruim, o negócio está difícil. Oh meu Deus, que coisa! Olha o que ele fazia na hora da agonia. O que ele fazia? Orava, mas incessantemente. Na hora da agonia não é para a gente sair fofocando, gritando: oh meu Deus, oh me ajuda. Não, fala com ele. Na hora da agonia, olha lá, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em... Porque ele sabia: eu vou partir daqui, e vocês vão entrar em tentação. Vai ter tentações que vai fazer você, Pedro, que disse que não me deixaria por nada, você vai largar a palavra, você vai voltar a pescar. Vai parar de ser pescador de homens para voltar a pescar, para ganhar a sua vida pescando peixe, para vender num mercado. E o que aconteceu? Não foi isso? Ele largou Jesus e foi voltar a pescar. Quando Jesus morre, aí, depois de 3 dias que Jesus já ressuscitou, eles estavam pescando dentro de um barco e vem Jesus andando. Você lembra dessa passagem? Andando sobre as águas. Ele falou: deve ser um fantasma. É um fantasma. Não, ele está vivo. Ele anda sobre as águas, ele anda nas águas, ele anda voando, ele atravessa a parede, sabe? Ele faz o impossível se tornar possível. Diga glória a Deus, igreja. Aplauda o Rei da Glória, igreja. Glória a Deus. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Não, vai orar para você não entrar em tentação. Então ele orou. 7. Na cruz, quando estava morrendo, 23 de Lucas, versos 34. 23
Lucas, versos 34, diz assim, 34, ele disse assim: contudo, dizia, Pai, isso é oração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe um vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a espingre, é uma esfinge em cima, né? Em letras gregas, escrita em hebraico: este é o rei dos judeus. E o malfeitor, Lucas 23, 39, e um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. 40, respondendo-lhe, porém, o outro respondeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim. Ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, orando: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, até no último momento da vida de Jesus, ele fez o quê? Orou. E por que a gente quer fazer tudo sem orar? Por que a gente quer tomar decisões, ir para lá, para cá, fazer negócios, sem perguntar, sem consultar? Eu perdi um dinheirão, irmão, porque entrei num papo de um irmão aqui, que estava ganhando dinheiro, e põe dinheiro aqui, que vai dar dinheiro, sabe? Me ferrei, porque não orei. Eu não sou de fazer essas coisas, antes de fazer as coisas, orar. É a ganância, é o dinheiro, a propriedade, bens que chegam, parece que chegam fácil, né? Tem problemas. Diferentemente de muitos dos seus seguidores, Jesus orou não somente quando as pessoas estavam observando e ouvindo, mas também quando ninguém havia notado. Lucas 5,16, olha lá. Nós vamos aprender como ter intimidade com Deus no nosso quarto, na nossa cozinha. Quando ele fala quarto, ele está falando um local que você entra. Pode ser dentro do banheiro. Está falando num local que você entra e vai fechar a porta, que tu vai ficar só e vai ser você e Deus. Esse é o melhor momento. Ele, porém, se retirava para lugares solitários a fim de ver a sessão da tarde. Tem gente que tem tempo para orar, está sozinho em casa, o marido vai trabalhar, ou a mulher vai trabalhar, ou vai fazer alguma... Está em casa, mas devia orar, vai para a televisão, vai jogar passatempo, né? Vai brincar com as amigas pelos joguinhos da vida. Olha o tempo que se perde. Jesus deu exemplo de oração. Diga assim: Jesus é exemplo de oração. Sendo assim, nossos desafios é cultivar o hábito de orar, como Jesus orava. E o que hábito da oração na vida de Jesus também nos revela.
A oração, o hábito da oração na vida de Jesus revela que seu relacionamento com o Pai era uma prioridade. Tenha isso como prioridade. Não, o teu trabalho não é, irmão, teu trabalho, tua aposentadoria, tuas casas, sabe, teu patrimônio, tua loja, teu carro, não é tua prioridade. Tem que ser Deus. Então, o relacionamento com o Pai, para Jesus, a prioridade dele era ter um relacionamento com Deus. Servia as multidões, era a atuação constante do ministério de Jesus, porém, a oração era prioridade. Ele nunca saiu para fazer evangelismo. Os irmãos têm que orar aqui antes de tocar, aqui todo mundo tem que orar. Às vezes a gente conversa sobre tudo, entra aqui, conversa sobre tudo, menos ajoelha ou sentado, oram a Deus. Só ora quando todo mundo começa a orar. Irmãos, o teu culto não tem começo nem tem fim. Desde o momento que você acordou, teu culto começou. Desde o momento que você acordou, você está diante daquele que julga e vê todas as coisas. E não é um juiz iníquo, é um juiz justo. Amém? Em Lucas 5, 15 e 16, Lucas 5, 15 e verso 16. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, as grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, Jesus não gostava de holofotes. Os pastores gostam de holofotes. Quando acontece um milagre, só para cair no chão lá, todo mundo fica filmando. As igrejas estão assim, dando um espetáculo, movimento carnal. Aí você vai ver essas pessoas que caem, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não tem um segundo de oração com Deus. Mas tem que ter frescura na carne, tem que ter arrepio na carne, tem que ser igual ao outro. Se o outro cai, recebe poder, eu também caio, porque eu quero receber esse mesmo poder. Não tem poder nenhum. Você conheceu uma pessoa poderosa? Uma pessoa que tem domínio próprio, mansidão, temperança, amor, longanimidade, bondade, generosidade, mão aberta, perdoador. Essa pessoa, ela é poderosa. Poderosa, diga assim, poderosa, poderosa, poderosa. De madrugada, Marcos 1,35. Marcos 1,35. Vamos parar que a gente vai. Eu vou orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orar. Vou dizer de novo, aproveitemos a oportunidade desses 365 dias que Deus pode ser que Ele nos permita viver. Então faça do jeito certo. Tudo que você for fazer, ore a Deus. Toda decisão que você for tomar, ore a Deus. Tudo que você for assumir como responsabilidade, ore a Deus, porque senão tuas palavras será, você vai falar sim e vai proceder não, e vai falar não e vai proceder sim. Tenha relacionamento com Deus. Quando não passamos tempo com o Pai, nos tornamos escravos de nós mesmos e dos nossos próprios desejos. É uma batalha, irmão. A carne não quer orar. A carne quer ver a sessão da tarde. Vale a pena ver de novo. A carne quer ver Big Brother. A carne quer torcer por quem não conhece. Eu estou torcendo pelo Joãozinho. Cara, torça por você. Torça pela tua família. Torça pelo teu marido. Torça pelos teus filhos. Empregue a tua energia por você, pelos teus. Não fique criando catarata, glaucoma nos teus preciosos olhos, que você tem que ter muito para você poder ler a Bíblia e ver a palavra do Senhor. Então, o hábito da oração na vida de Jesus revelava que seu
Primeiro era o relacionamento com o pai. Segundo relacionamento com o pai era a principal fonte de tomadas de decisões. Todas as decisões que Jesus iria tomar, ele consultava Deus. Pode ser a mínima decisão que você for tomar na sua vida, a pequena decisão, parece uma coisa pequena, não gera um prejuízo grande, pode acreditar que gera, irmão, pode acreditar que gera. Você não pense que coisas pequenas elas não crescem, crescem e crescem rápido, ainda mais se for para perturbar a nossa vida. Então, o relacionamento com o pai era principalmente a fonte de tomadas de decisões. Nunca tome nenhuma decisão em sua vida sem antes tomar o caminho da oração. Você vai fazer alguma coisa, tome o caminho da oração. Dentro do trem, no metrô, no ônibus, sabe? Eu vou procurar esse trabalho, sabe? Eu vou fazer esse negócio, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Me orienta, põe palavra na minha boca, eu vou para essa entrevista, o que devo falar? Você entende, abençoado? Então faça isso. Nunca tome nenhuma decisão em sua vida sem antes tomar o caminho da oração. Todo caminho nos leva a algum lugar, mas somente o caminho da oração nos leva a Deus. Vou repetir: todo caminho nos leva a um lugar, mas somente o caminho da oração nos leva a Deus. Amém? Tem um livro que tem um título assim: Enquanto Ele não vem, nós vamos. É um livro, é um texto, um título de um livro. Enquanto o autor escreveu, enquanto Ele não vem, nós vamos. Como é que nós vamos? Falando com Ele em oração. Você está sendo íntimo de Deus, e quando você estiver junto com Ele, junto com a família da fé lá no paraíso, você já vai estar acostumado, porque você aqui já tinha essa intimidade com Ele. Amém? Então esse livro dizia: enquanto Ele não vem, nós vamos. A oração é a principal opção dos filhos, não o último recurso dos desesperados. Poderosa essa frase, hein? A oração é a primeira opção dos filhos de Deus e não o último recurso dos desesperados. Tem gente que fica desesperado, aí corre para onde? Para a oração. E Deus não quer que você vai ficar desesperado. Por que a gente fica desesperado? Pelas nossas decisões erradas, pelas nossas escolhas erradas, pelos compromissos que nós fazemos e não podemos assumir. Aí temos problemas. Jesus sabia disso. Ele dependia do Pai e nada fazia sem antes buscar a sua direção através da oração. Antes de escolher os 12, Jesus retirou-se para o monte para orar e passou a noite orando. Depois de passar 12 horas em oração, ele desceu. Você tinha dezenas e dezenas e dezenas de homens e mulheres para ele escolher. Ele escolheu no meio daquela multidão toda 12. Então, se ele deu esse exemplo de oração antes das escolhas, faça, irmão. Você que está solteiro, você está me ouvindo aí em casa, está desesperado, está com 30 anos, não casou, e o que veio a mim, nunca de maneira nenhuma lançarei fora. Cuidado que vai vir uma tranqueira do demônio para você, e depois você vai ficar vindo para as igrejas para orar, para que Deus te tire da sua vida aquilo que você não precisava ter na sua vida. Tem coisas que nós temos na nossa vida porque não oramos antes de fazer qualquer coisa. Que o Espírito do Senhor que está sobre tua vida te guie sempre à oração. Assim seja, assim disse o Senhor. Esta foi a palavra de Deus para nossas vidas. Fiquemos de